Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta oportunidade, estudaremos a lição número 10, que tem como título O Desafio da Janela 1040 ou 10 por 40. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui e quero te pedir que você compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs que amam a Escola Bíblica Dominical e que gostam de chegar na Escola Dominical preparados para a aula. Caro professor, aproveite as informações que daremos durante esta aula e acrescente ainda mais na sua pesquisa para que você possa ter um bom conteúdo e ministrar a sua aula no domingo, dia 3 de dezembro de 2023. Dito isto, nós queremos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito possa nos ajudar naquilo que iremos falar e que teus filhos possam absorver tudo aquilo que nós falarmos aqui e assim estar preparado para lecionar ou para contribuir com o seu professor durante a exposição desta aula. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula, começando pelo nosso texto áudio. O nosso texto áudio se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo número 15, versículo 20, o texto que diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Repetindo, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Que tomemos o exemplo do apóstolo Paulo, que preguemos o evangelho onde Cristo ainda não é conhecido. Há muitos povos não alcançados que precisam ouvir a mensagem de salvação. Que tomemos o exemplo de Paulo e façamos o mesmo. Pregar o evangelho onde Cristo não é conhecido ainda. Prosseguindo, vamos à verdade prática. A janela 1040 ou 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Repetindo, verdade prática. A janela 1040 ou 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20, um texto muito conhecido que fala sobre a armadura de Deus. Vamos então a esta leitura? Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Palavras do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Vamos aos objetivos da lição?
Primeiro objetivo, conceituar a janela 1040 ou 10 por 40. Segundo, pontuar os principais desafios da janela 1040. E por último, elencar estratégias para alcançar os países da janela 1040. Veja que a lição tem como objetivo conceituar a janela 1040, pontuar os desafios que ela nos apresenta e também elencar estratégias para alcançar os países, para levar Cristo a essas nações. Caro professor, persiga esses objetivos durante a sua exposição. Vamos à nossa introdução. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Efésios capítulo 6, 10 a 20, perceberemos que na nossa revista percebemos que falta uma palavra e nós acrescentamos a palavra diante. Perceberemos que estamos diante de uma imensa batalha espiritual, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que ou pelas quais podemos enfrentar esse grande desafio de evangelização mundial. Para isso, precisamos conhecer o que é esse termo, janela 1040, que é um termo missiológico próprio daqueles que estudam missões e que estão envolvidos com a obra missionária. Se você está conhecendo esse termo pela primeira vez, você vai saber conosco o que significa esse 10, esse 40 e por que se chama janela 1040, para que assim você possa então entender o desafio que este espaço de terra representa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao primeiro tópico da lição. Uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Primeiro item do primeiro tópico. Uma verdadeira batalha espiritual. Ora, meus amados irmãos, estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual, que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Aprenderemos nessa lição que precisamos orar, que precisamos lutar com armas estratégicas para conquistar as vidas que estão neste campo tão difícil de ser alcançado, que é a janela 1040. Prosseguindo, segundo item do primeiro tópico, nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14 de Efésios capítulo 6, que é a nossa leitura bíblica em classe, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Assim diz o nosso comentarista: cinturão ou cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos calçados na preparação do evangelho da paz, ou seja, prontidão para pregar o evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada, e eu acrescento espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. É claro que o comentarista aqui usa o texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, como base para a sua argumentação. Mas há outras armas que não estão presentes nesse texto que precisam também ser utilizadas. E eu vou citar algumas delas. Uma delas é o jejum. Jejum e oração, oração em jejum. Arma poderosa para vencer as fortalezas
do diabo. Louvor a Deus, a adoração a Deus com louvor inspirado é uma arma poderosa. Nós vemos na Bíblia Sagrada Deus fazendo grandes milagres através do louvor. Então nós temos armas poderosas que estão espalhadas pela Bíblia e aqui nós temos a armadura de Deus. Precisamos então estar habilitados. Paulo estava preso e ele via diante de si um soldado romano. E então ele olha para o soldado romano e descreve uma armadura diferente, uma armadura espiritual para lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, precisamos da verdade, da justiça, precisamos estar aptos para pregar o Evangelho, precisamos manter a nossa fé, ter a certeza plena da nossa salvação e manejar bem a palavra da verdade para que possamos conquistar almas para Cristo. Terceiro item do primeiro tópico, enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual na atualidade denominada de janela 1040. Para melhorar o sentido da frase seguinte, nós acrescentamos algumas palavras. Assim, nós sugerimos: essa expressão foi criada para trazer à tona a relevância de uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Este espaço, representa aproximadamente 67 nações. É muito comum encontrarmos, irmãos, quando estudamos apenas 62 nações, e iremos mostrar numa tela essas 62 nações que são citadas nos sites que falam sobre missões. Continuando então, aproximadamente 62 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo enfrentamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, ou seja, 2/3 da população do mundo. Então, a cada 3 pessoas, 2 estão na janela 1040. Ou seja, veja como é populosa esta região do mundo. Continuando, desse montante encontra-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Isso representa um grande desafio para a igreja, porque temos ali religiões que estão ali durante milênios, cristalizadas na cultura daquela sociedade, e isso representa uma grande barreira para a infiltração de pessoas que desejam pregar o Evangelho. Daí a necessidade de oração, de estratégias para que possamos alcançar de fato as pessoas que estão nesta região, na janela 1040 ou 10x40. Prosseguindo, eu trouxe para você, irmãos, algo importante. Eu sempre gosto de usar a cor verde para mostrar aquilo que nós acrescentamos, aquilo que trazemos de informação adicional para o professor. Então, para entender o que significa janela 1040 ou 10x40, nós precisamos basicamente conhecer sobre coordenadas geográficas. O que é isso, pastor Daniel? São um conjunto de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e que são importantes para a localização de uma pessoa, um objeto ou um lugar da superfície do planeta. Essas linhas imaginárias recebem o nome de paralelos e meridianos, e é sobre elas que são identificadas as medidas de latitudes. Ora, o que é latitude? Latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície da Terra até a linha do Equador. E longitudes. O que é longitude? Distância em graus de qualquer ponto na superfície da Terra até a linha do meridiano de Greenwich, na Inglaterra, respectivamente. Ou seja, essas linhas imaginárias, elas vão dar a localização exata de um local, de uma pessoa,
de um país. Isso foi feito principalmente para facilitar as navegações, os voos. Os aviões precisam conhecer de fato qual trajetória seguir no ar. E como fazer isto? As coordenadas geográficas ajudam então os aviões a não se chocarem no espaço. Eles têm nas coordenadas geográficas um caminho a traçar de um país ao outro, de modo que não se choquem no ar. Continuando, podendo ser calculadas sobre um planisfério ou obtidas via GPS, as coordenadas geográficas de qualquer referencial são obtidas por meio do ponto formado pelo cruzamento entre paralelo e meridiano. Então ali temos um ponto exato e podemos ali localizar uma cidade. Temos então os paralelos, e é desses paralelos que vem a expressão 1040. Vamos conhecer na próxima tela. Temos então aqui um mapa que temos as coordenadas geográficas. Você pode observar, meu amado irmão, que nós temos linhas horizontais e linhas verticais. As linhas horizontais são os paralelos. E o ponto zero é a linha do Equador. A linha do Equador é o ponto zero. Da linha do Equador se conta graus para cima e para baixo. Temos também uma linha central, que é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich está sobre a Inglaterra. Ou seja, nós temos aqui dois pontos centrais, que é Greenwich e Equador. Os meridianos vão de 0 a 180 graus. Já os paralelos vão de 0 a 90 graus, ao norte e ao sul. Então, preste atenção como isso é importante para você entender o que é a janela 1040, porque nós temos então os paralelos medindo a latitude e temos os meridianos medindo a longitude. Então temos pontos em cada parte do mundo que você pode localizar uma pessoa, uma cidade, um país. E quando falamos de janela 1040, de onde vem esse 10, de onde vem esse 40? Aí nós deixamos para você esta imagem muito importante. Aí está a janela 1040. Por que ela é 1040? Porque ela vai do grau 10 ao norte da linha do Equador até o grau 40 da linha do Equador. Esta é a região onde estão concentrados 2/3 da população mundial. Eis aí o grande desafio, porque aí temos pobreza, nesse espaço temos grandes religiões do mundo e temos países que são contrários à pregação do Evangelho. E assim, como alcançar estes povos? Como pregar o Evangelho na janela 1040? Este é, portanto, o grande desafio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para exemplificar mais ainda, nós temos ali esse espaço chamado janela 1040 e temos então do grau 10 até o grau 40. Esse espaço que vai do norte da África até a Ásia, envolvendo 62 países. A nossa revista fala 67. E eu trouxe para você uma listagem dos 62 países que normalmente são citados nos sites de missões. Temos então países da Ásia, 21 países, temos da África, 12 países, temos do Oriente Médio, 22 países e temos 3 países da Eurásia e 4 países da Europa. Repetindo, na Ásia temos 21 países, na África temos 12 países, no Oriente Médio 22 países, na Eurásia temos 3 países e na Europa temos 4 países. Veja, os irmãos, que nós destacamos alguns países. Esses países que nós tarjamos em vermelho são 7 países que estão entre os 10 que mais perseguem a Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Destacamos na Ásia Afeganistão, Coreia do Norte e Paquistão. Destacamos no Oriente Médio Iêmen, Irã, Líbia e Sudão. Esses países estão entre os 10 que mais perseguem a Igreja de Cristo na terra.
Não vamos citar todos os países, você tem aí a tela, você pode observar e pesquisar, pode parar este vídeo e ler cada um desses países. E eu destaquei também em amarelo Israel e Palestina. Ou seja, estamos hoje presenciando uma guerra entre Israel e o Hamas. E é bom lembrar que Israel e a Palestina também estão na janela 1040 ou 10x40. Ou seja, estamos presenciando em nossos dias um conflito numa região que, apesar de ser o berço da nação de Israel, onde ela se estabeleceu após as conquistas de Josué, agora vemos esse conflito e este local se tornou também um lugar difícil da pregação do Evangelho. Então temos um grande desafio a enfrentar para pregar o Evangelho nesta região. Aproveite, meu caro professor, esta tela, pesquise e leve para o seu aluno esta relação de países e você pode fazer várias colocações observando fatos de acordo com as notícias que nós estamos contemplando hoje no mundo e assim dar uma aula bem fundamentada e mostrar o grande desafio da janela 1040. Vamos então à sinopse desta primeira parte. O desafio da janela 1040 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. Segundo tópico da lição, principais desafios da janela 1040. Primeiro item do segundo tópico, a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão ali. Segundo, nessa região são concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso temos missionários ousados que estão infiltrados em muitas dessas nações, fazendo um trabalho difícil, mas frutífero para o reino de Deus. Segundo item do segundo tópico, o desafio da perseguição. Embora trataremos da perseguição à igreja na próxima lição, não poderemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Nós apontamos aqui 7 nações que estão entre as 10 que mais perseguem o Evangelho. Em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, na janela 1040 há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040. Então, precisamos entender que a igreja foi, é e sempre será perseguida. Mas o que temos visto neste espaço de terra, na janela 1040, é um verdadeiro ataque, uma afronta aos ensinamentos cristãos. Muitos precisam sair de suas casas, dos seus países até. Muitos precisam servir a Deus escondido, de forma que não sejam descobertos, para que não sejam mortos. Deus tenha misericórdia dos povos, das pessoas que carecem do Evangelho e estão nessa região do mundo. A sinopse dessa segunda parte, os principais desafios na janela 1040 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Repetindo, os principais desafios na janela 1040
passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Terceiro e último tópico da lição: estratégias para alcançar países da janela 1040. Vamos lá? Primeiro item do terceiro tópico: orando pela janela 1040. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Primeira coisa a fazer é orar para que as resistências malignas sejam quebradas, fragilizadas, e assim a igreja possa avançar nesses países. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Oremos, pois, para que Deus possa quebrar as barreiras, que possa também despertar pessoas que se coloquem à disposição do reino de Deus para pregar o evangelho nesta tão difícil região de infiltração da palavra da verdade. Segundo item do terceiro tópico: evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio de ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para o evangelho. Então, amados irmãos, muitas das agências de missões se infiltram em países através de ONGs, através de creches, oferecendo oportunidades que essas pessoas não têm em seus países. A ação social é, portanto, uma ótima estratégia para infiltração na janela 1040. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Terceiro item do terceiro tópico: a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo em um outro contexto, mas que é usada aqui pelo nosso comentarista para dizer o seguinte: as pessoas que estão necessitadas de socorro, elas podem sim ser alcançadas com a ajuda humanitária, com a ajuda médica, mas também junto com a ajuda médica vai a ajuda espiritual para fazer com que aquela pessoa tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então é uma ótima estratégia os serviços médicos. Muitos médicos dentistas se oferecem voluntariamente para ir a campos missionários para oferecer os seus serviços e assim também pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Ora, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele pregou e curou muitas pessoas. Jesus restabeleceu a saúde de muitas pessoas. E nós temos a oração que pode restabelecer as enfermidades da alma e temos também os recursos médicos, aquilo que Deus concedeu aos médicos como conhecimento para também ajudar na restauração da saúde física. Então, temos esta poderosa estratégia junto com a ação social que pode ser uma forma de infiltração na janela 1040. Assim, sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área de saúde.
Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 1040. Isto é uma ótima estratégia, meus queridos irmãos. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Como aprendemos aqui em lição anterior, nós aprendemos que hoje temos os fazedores de tendas, pessoas que podem tanto exercer a sua profissão, como também pregar o evangelho nos países nos quais desempenham suas atividades profissionais. Ou seja, meus amados irmãos, temos que orar, temos as estratégias, mas é preciso ação. Não adianta, irmãos, nós ficarmos na oração e nas estratégias, nas ideias. Há pessoas que têm ideias maravilhosas, tudo perfeitamente desenhado, mas na hora de fazer, não faz. Então a igreja não pode ficar apenas na teoria, tem que ir para a prática e fazer esta prática com bastante objetividade e planejamento para que tenha um ótimo resultado. Sinopse dessa última parte da lição: as estratégias para alcançar essa região têm a ver com oração, evangelização por meio da ação social e mediante a ação médica missionária. Vamos então à conclusão da nossa lição. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele e, à medida que vocações sejam despertadas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Esse deve ser o nosso foco. Vamos orar? Vamos orar sim, mas vamos despertar nas pessoas o desejo de enfrentar esse desafio, de infiltrar-se nessas regiões do mundo e assim ganhar almas para Cristo. Amém. Não perca a 11ª lição do 4º trimestre de 2023, que estudaremos na semana que vem. A lição que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Eu conto com a sua presença aqui na próxima semana para juntos estudarmos a 11ª lição. Estamos quase encerrando a nossa revista e somos gratos a Deus pela sua participação aqui conosco. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, iremos ler com muito carinho e assim vamos prosseguir estudando a palavra de Deus, fazendo missões. Deus te abençoe, meu querido irmão. Prepare-se, estude e desenvolva esta aula com os seus alunos, caro professor. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.